Menino humilde almeja vida de riqueza. Descoberta surpreendente transformará seu futuro. Era mais um dia típico na cidade de Vila Esperança. Os campos de barro e as casas de madeira contavam uma história de luta e sobrevivência. Lucas, com seus 12 anos, sonhava enquanto passava as tardes em um velho parquinho, onde a risada das crianças se misturava ao eco dos problemas que cercavam sua vida. Ele olhava para o céu azul e imaginava como seria viver em um lugar repleto de luxo, onde o dinheiro nunca fosse preocupação. Chegaram a dizer que sua ambição era um sonho distante, mas ele sabia que existia algo mais em sua história. Uma reviravolta estava prestes a acontecer, num desses dias ensolarados, enquanto explorava o sótão empoeirado da casa da avó. Lucas encontrou um antigo diário envolto em um pó que parecia séculos de silêncio. Ao abrir, suas páginas amareladas revelaram letras que dançavam como sombras num mistério antigo. Meu neto, a vida que você conhece não é tudo o que há. Começou uma das entradas. Seu coração acelerou. O que poderia um diário contar? A imagem do avô, sempre humilde e de olhar sereno, fitou sua mente ao ler aquelas linhas. Ele não era apenas um trabalhador comum. Era um milionário. Escondeu sua fortuna para proteger a família de inimigos poderosos. A revelação bateu forte. Lucas sentiu sua realidade mudar em um segundo. Uma onda de emoções, alegria, confusão e, principalmente, um desejo crescente de entender tudo. Mas havia um aviso também. Seu tio, um homem de ambição desmedida, estava de olho na herança. Cada página que revelava segredos da família o aproximava de um confronto. A ambição do tio era como um fogo prestes a consumir tudo ao redor. Ele não pode saber, pensou Lucas, enquanto o peso do diário parecia aumentar nas mãos. Enquanto remexia nas páginas, segredos de família começaram a brotar. Histórias de investimentos e lugares exóticos, de encontros com pessoas influentes que Lucas só conhecia em filmes. E o mais intrigante, uma caixa misteriosa, mencionada no diário, que guardava um tesouro ainda maior do que a fortuna. Ele não a levou, mas deixou pistas. Eu preciso encontrá-la. O pensamento pulsava em sua mente como um tambor. Ele sabia que a próxima etapa de sua vida começava ali, entre as páginas de um diário. Entretanto, o clima sombrio não demorou a chegar. Um aviso do tio soou como uma tempestade. Você não pode tocar em nada que pertence à nossa família. Os olhos gélidos do homem penetraram na alma de Lucas, e ele soube que a luta estava apenas começando. Entre a ambição e o amor pela família, Lucas se viu em uma encruzilhada. Era a hora de decidir o que realmente importava. Mas um aviso ecoou em sua mente. Não confie em ninguém. O mistério se aprofundava, e cada passo que dava parecia levá-lo a um abismo. O diário não apenas mudara sua vida. Agora, ele era o guardião de segredos que poderiam custar mais do que bens materiais. Agora, o verdadeiro desafio era encarar a ambição desmedida do tio, enquanto seus próprios valores estavam em jogo. E no fundo, uma nova verdade o aguardava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas lutava contra a tempestade que se formava em sua vida, cada página do diário queimava em seu bolso.
Ele não pode saber, repetia, com o coração martelando no peito. Mas, enquanto a tensão crescia, uma sensação de coragem também surgia. Determinado a proteger o que restava de sua família, ele decidiu que precisava encontrar a caixa misteriosa antes que seu tio pudesse fazer algo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, quando Lucas decidiu que era hora de agir. Ele se esgueirou para fora de casa, respirando ar fresco da noite e sentindo o giro do mundo ao seu redor. Ele tinha que encontrar a caixa. Os fragmentos do diário ecoavam em sua mente. Procurar na sombra do grande carvalho. A imagem do carvalho gigante que ficava na praça central da Vila Esperança surgiu. Ele não sabia o que ia encontrar, mas sabia que tinha que ir. Chegando à praça, o silêncio envolveu Lucas. Apenas o farfalhar das folhas e o distante canto de grilos. Ele parou em frente ao carvalho, que parecia um guardião de segredos. Passou a mão pela casca rugosa do tronco, buscando qualquer sinal da caixa. E então a escuridão da noite foi cortada por um grito agudo, como um lamento. Ele se virou abruptamente, o coração na garganta. Lucas! Era sua avó, correndo na sua direção com um olhar aterrorizado. O que você está fazendo aqui? É perigoso! Vovó, eu preciso. Ele começou a explicar, mas a voz dela ficou mais firme. Não, você não sabe do que está lidando. O seu tio, ele não é quem você pensa. Essas palavras soaram como um trovão. Lucas sentiu seu mundo desabar. O que quer que estava escondido não era apenas sobre dinheiro ou caixas secretas. Havia mais. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a adrenalina correndo em suas veias. Com um olhar assustado, sua avó puxou para um canto mais escuro sob as árvores. Lucas, seu avô fez coisas que nunca pude contar. Ele não se tornou milionário apenas por trabalho duro. Ele se envolveu com pessoas muito perigosas. Seu tio, ele sabe mais do que deixa transparecer. E ele pode estar atrás de muito mais do que a herança. Um frio profundo tomou conta do corpo de Lucas. Todas as histórias de sucesso que cresciam na mente dele agora se tornavam uma sombra sinistra. Por que você nunca me contou isso? Perguntou, na voz tremendo. Era para proteger você e sua irmã. Eu achei que a humildade seria uma escolha melhor. Mas parece que a verdade nunca pode ser escondida por muito tempo. O desânimo na voz dela fez Lucas sentir um nó na garganta. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse processar isso, uma luz forte iluminou a praça. Um carro esportivo negro se aproximou, e logo Lucas reconheceu o veículo de seu tio. "Retire-se agora!" gritou sua avó, puxando pelo braço, mas um grito profundo se soltou dela antes que conseguisse. O carro parou, e a figura sombria do tio saiu, seu olhar endurecido em direção a Lucas e a sua avó. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Ele avançou. A tensão no ar era palpável. "O que você quer é meu." Os olhos de Lucas finalmente se encontraram com a verdade brutal. Seu tio não era apenas um homem ambicioso. Havia uma força maligna dentro dele, uma disposição a tudo destruir para conseguir o que desejava. E de repente, uma resposta inesperada ecoou dentro dele. "Você não vai me intimidar!" gritou Lucas, cheio de uma coragem que nunca soube que tinha. No fundo, ele estava apenas começando a descobrir o que realmente significavam a ambição e a proteção. Mas enquanto a tensão crescia, um estrondo repentino vindo do carvalho fez todos se virarem. Uma cratera enorme se formou no solo, e uma caixa de metal antigo apareceu, como se estivesse finalmente liberada de seu esconderijo. O olhar de seu tio incendiou de desejo, enquanto a avó de Lucas ficava paralisada, boca aberta em choque. A luta estava prestes a começar, não apenas por riqueza, mas por um legado que armazenava verdades devastadoras. E naquele instante, Lucas percebeu que tudo o que acreditava saber poderia estar prestes a desmoronar com a caixa. O que mais estava escondido ali?
E quem realmente era seu tio? A caixa de metal brilhava sob a luz intensa, enquanto Lucas e sua avó encaravam o tio. O silêncio era pesado, como se o mundo inteiro tivesse parado. O desejo nos olhos de seu tio era evidente e traiçoeiro, pulsando com uma intensidade que quase podia ser sentida no ar. "Essa caixa é minha!" o tio gritou, os lábios se curvando em um sorriso maligno. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir." Lucas sentiu o coração disparar. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. "Vovó, temos que fazer algo", ele murmurou. Mas não havia tempo para planos. A avó ficou paralisada, como se tivesse sido atingida por um raio. "O que há dentro dela?" Lucas se perguntou em voz alta, a insegurança ressaltando cada palavra. Ele não tinha ideia do que poderia conter, mas o medo tomou conta dele. E então, seu tio fez um movimento brusco e, em um instante de pura adrenalina, atirou-se em direção à caixa. Com um movimento rápido, Lucas se lançou para a frente, tentando impedi-lo. A colisão foi violenta. O corpo do tio caiu contra o de Lucas, e o impacto fez com que os dois rolaram pelo chão. Eles lutaram, empurrando-se, mas o tio parecia mais determinado do que nunca. O caos aumentou, enquanto a avó gritava desesperadamente para eles pararem, mas o mundo parecia apenas um borrão. "Você é muito ingênuo, garoto", o tio lançou, o olhar de uma fera prestes a atacar. Lucas, sentindo uma onda de coragem, gritou de volta: "Eu não vou deixar você levar isso embora." E com isso, agachou-se rapidamente e segurou a caixa, mantendo-a contra o peito como se fosse um troféu que revelaria sua verdadeira herança. Mas a luta apenas havia começado. Lucas olhou para o céu escuro, com nuvens raiadas iluminadas pela lua, e um pensamento súbito o atingiu. Alguma coisa estava errada ali. Não era só sobre uma herança e segredos. Havia algo muito mais profundo. Alguém estava observando. E esse alguém não era seu tio. Um som estrondoso interrompeu a briga. Uma explosão à distância. Lucas se virou, assustado. Atrás de algum lugar, um carro se despedaçou, lama e faíscas subindo ao céu noturno. A praça inteira estava em tumulto, pessoas gritando e correndo. O tio, por um momento, se distraiu, e foi nesse instante que Lucas se levantou, segurando a caixa com força, sentindo a adrenalina coulsar por suas veias. "Vamos embora! Agora!" gritou a avó, puxando-o pelo braço. Mas o olhar de Lucas estava fixo na caixa. Havia algo mais além da herança. Um fragmento de verdade. Algo que sua avó ainda não tinha revelado. E antes que pudesse processar, seu tio gritou: "Isso não acabou, Lucas. Você não sabe com quem está lidando." Lucas se virou e, em meio à confusão, viu uma silhueta familiar emergir da multidão. Uma menina. A irmã dele, Ana. "Lucas!" ela gritou, correndo em direção a ele com os olhos arregalados de medo. No entanto, confusão não se aposentou. O olhar de seu tio se iluminou de propósito. "Quem é ela, Lucas?" ele perguntou desafiador. "Quem mais está envolvido nesse jogo?" E então, a verdade começou a se desvendar no ar pesado. Ana não era apenas a irmã dele. A avó, ensopada em emoções, sussurrou: "Você precisa saber, Lucas. Ana, ela é a chave. E tudo o que sua avó tentou esconder pode arruinar suas vidas." "Do que você está falando?" Lucas quase gritou, o coração acelerando. A irrompida explosão, a caixa, e agora a revelação sobre Ana. Tudo brilhava como uma tempestade prestes a transbordar. A caixa parecia estar viva em seus braços, pulsando com poder. Lucas olhou para a face assustada de Ana e percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que mais sua avó escondia? O que realmente conectava todos eles, além do que era evidente?
O que você fez para que nosso nome fosse manchado? O tio exigiu, avançando em direção a eles. Todo o resto tornou-se um borrão. Sombras se aproximavam enquanto Lucas se preparava para proteger não só a caixa, mas toda a sua família. O mistério se tornava mais profundo e a verdade mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. O futuro deles estava mais instável do que nunca, e a resposta estava bem ali, na caixa. Agora era uma corrida contra o tempo, enquanto segredos implacáveis ameaçavam desmoronar tudo o que Lucas conhecia. Lucas segurou a caixa com força, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. A presença ameaçadora de seu tio cercava-o, mas a preocupação não se concentrava apenas na luta física. O olhar de Ana o cortou em pedaços. O que você quer dizer, vovó? O que mais você escondeu de nós? Ele mal conseguia falar, sentindo o fôlego ficar preso na garganta. A avó, com lágrimas nos olhos, hesitou. Lucas, eu fiz o que pude. Mas seu tio não é apenas um homem ambicioso. Ele está envolvido em algo muito maior. E Ana, ela pode não ser quem você pensa. Pare com isso! O que você quer dizer? O desespero disparou na voz de Lucas, enquanto seu tio se aproximava, as sombras dançando ao seu redor sob a luz da lua. Por que, Lucas? Ana. As palavras da avó eram cortadas, como se um fio invisível as impedisse de formar a verdade. Ana, ela não é apenas sua irmã. Ela é a verdadeira herdeira. A caixa, ela guarda o legado da nossa família. O caos parecia se desvanecer. Lucas olhou para Ana, a confusão estampada em seu rosto. O que você está dizendo? Ela é minha irmã. Nós compartilhamos o mesmo sangue. Ana, com uma expressão de medo, segurou os braços dele. Eu não sei o que ela está falando, Lucas. Eu sou sua irmã, eu juro. Não acredite no que ele diz. Mas as palavras da avó reverberavam em sua mente. Ela é a verdadeira herdeira. Meu Deus, pensou Lucas. Isso significa que tudo o que eu sabia estava prestes a explodir em 1000 pedaços. O tio finalmente se lançou à frente, como um predador em busca de sua presa. Chega de jogos. A caixa é o que eu quero. E essa conversa sobre herança não me interessa. O que importa é que ela não vai escapar de mim. Nesse momento, quebrou-se um riso maníaco. A risada não vinha de nenhum deles, mas de um grupo emergente das sombras. Estranhos, homens de terno escuro, envolvendo o cenário em uma aura de temor e ameaça. A herança não é apenas financeira. Está em jogo a verdade sobre todos vocês. Um dos homens avançou e, em um movimento rápido, destemperou a caixa das mãos de Lucas. O golpe no chão ecoou como um trovão, enquanto a caixa se abria lentamente, revelando dentro dela um globo escuro com símbolos desconhecidos. O brilho que emitiu fez todos ao redor recuarem, espantados. Não! O que é isso? Gritou o tio, sua expressão mudando de ambição para puro terror. Vocês não têm ideia do que isso significa. Essa caixa não é só uma fortuna. Ela abriga segredos que podem mudar tudo sobre nós. E há muito tempo, alguém está esperando o momento certo para reclamar o que é seu, disse um dos homens de terno, com um olhar frio. O coração de Lucas disparou. Temos que sair daqui! Ele gritou, pegando a mão de Ana. Mas a avó permaneceu imóvel, seus olhos fixos no globo. Vovó, vamos! Não, Lucas. Ela respondeu, a voz quebrada. Eu cometi erros. Muitos erros. É hora de encarar a verdade. Seja quem você for, Ana. É hora de descobrir, de uma vez por todas, o que realmente está em jogo. Seu destino e o meu estão entrelaçados. E assim que ela terminou a frase, um estrondo surdo ecoou, e a caixa começou a se iluminar com uma luz intensa que fez tudo ao seu redor parecer desaparecer. Lucas, Ana e a avó foram lançados ao chão, enquanto um clarão preenchia a praça. Quando a luz se dissipou, a realidade havia mudado.
Ninguém sabia o que realmente tinha acontecido, mas um fato ficou claro. Ana estava no centro de tudo. Agora, enquanto uma nova verdade começava a emergir, Lucas se perguntava se poderia acreditar nas palavras da avó e quem, de fato, Ana se tornara. O que os estranhos realmente queriam? E quem realmente era sua irmã? A resposta e o perigo estavam justos, mais próximos do que ele jamais poderia imaginar. A luz intensa da caixa iluminou os rostos de todos, e o ar parecia vibrar com uma energia desconhecida. Lucas sentia o coração martelar no peito, o medo pulsando como um tambor. Ele olhou para Ana, seu olhar refletindo a confusão e o terror que o envolviam. "O que está acontecendo?" ele sussurrou, quase sem voz. A avó, com lágrimas nos olhos, encarava a caixa como se tivesse visto o próprio fim. E então aconteceu. Uma explosão de luz ofuscante, seguida de um frio cortante que cortou o ar. Todos gritaram e Lucas ficou imóvel, paralisado. No centro da confusão, a luz se intensificou, iluminando o céu noturno. E, de repente, tudo se calou. O caos se desfez como uma névoa. Ana caiu ao chão, os olhos arregalados, e Lucas se apressou a ajudá-la. "Ana, você está bem?" Ele a puxou para perto, seu corpo tremendo de preocupação. Mas quando ela olhou para ele, não havia mais confusão em seu olhar. Havia algo mais. Algo que Lucas não reconhecia, mas que o fez recuar. "Lucas", ela disse, a voz baixa e estranha, como se estivesse falando de outro lugar. Eu não sou quem você pensa que sou." O mundo pareceu parar. O pânico correu nas veias de Lucas. "O que você quer dizer? Você é minha irmã. O que aconteceu?" Ele sentiu um nó na garganta, a incerteza esmagando os pulmões. Ana se levantou lentamente, os olhos fulgurantes com uma intensidade que Lucas nunca havia visto antes. Eu não sou sua irmã. Eu sou uma herdeira de um legado, algo que você não pode nem imaginar." As palavras dela ressoaram no ar como um trovão, desmanchando tudo ao redor. Lucas sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. "O que você está dizendo? Você não pode, isso não faz sentido." A avó, ainda paralisada pela luz que começava a se dissipar, soltou um grito. "Ana, não! Você não tem ideia do que está fazendo." "Não me chame assim." Ana gritou de volta, e algo em sua expressão mudou. Era uma confiança sombria, algo impensável. "Você nunca deveria ter escondido isso de mim, vovó. O passado está de volta e não posso deixar que ele me atrapalhe mais." Chegou a hora de descobrir a verdade. Lucas a olhou, perplexo. A irmã, que sempre fora uma companheira e amiga, agora parecia uma estranha. A revelação o atordoou como um tapa na cara. E se tudo o que acreditava sobre sua família fosse uma mentira? O tio, que observava a cena em silêncio, sorriu de um jeito sinistro. "Agora sim, Ana. Agora você entende. Juntos podemos reivindicar o que é nosso." "Nosso?" Lucas se viu gritando, a verdade começando a se formar em sua mente, como se um quebra-cabeça se montasse cruelmente diante dele. "Você sabia disso, tio? Você também está nisso?" "Sim, Lucas. Sou sua única conexão com o que realmente importa. A herança da nossa família não se resume à riqueza, mas ao poder que ela traz. E agora você está em nosso caminho." Um murmurinho surgiu entre o grupo que se aglomerava ao redor, a multidão observando a cena. Algumas pessoas sussurravam sobre heranças, outras sobre segredos e traição. O murmúrio se tornou uma abundância de vozes, misturadas e confusas. Lucas estava em choque. Ele havia acreditado em todas as histórias da avó, em tudo que ela lhe contara sobre união e família. O que era essa nova verdade? Mal conseguia processá-la. E quando pensou que tudo estava perdido, a caixa começou a brilhar novamente, e uma onda de poder pulsou dela, fazendo todos no local se sentirem como se estivessem enraizados no lugar. "Não está acabado!" gritou Lucas, desesperado.
Não podemos deixar isso acontecer. Mas Ana, agora com uma presença imponente, olhou para ele. Isso não é só sobre você, Lucas. É sobre nós. Agora você deve escolher. Estará ao meu lado ou será um obstáculo? Nesse instante, Lucas percebeu que a situação era mais grave do que imaginava. O que mais estava escondido? O que significava ser parte dessa batalha agora? A verdade fazia o mundo ao seu redor parecer uma ilusão. E, ao mesmo tempo que esperava entender, sentia a esperança esmorecer. O dilema ficou suspenso entre eles. E Lucas sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Qual seria o próximo passo deles? A resposta ainda pairava nas sombras, aguardando-o momento certo para se revelar. Enquanto todos estavam paralisados pela revelação, Lucas sentiu que o mundo girava ao seu redor. A caixa brilhou intensamente e a tensão no ar estava quase insuportável. Ana olhou para o tio e Lucas sentiu uma reviravolta no estômago. O que estava acontecendo? Ana, não podemos deixar isso acontecer, Lucas gritou, mas a irmã parecia distante, como se estivesse em um transe profundo. Eu sou a herdeira, Lucas. Você não entende. A voz dela parecia ecoar, cheia de um poder que Lucas nunca havia percebido. Ele a olhou, procurando a irmã que conhecia, mas via apenas uma estranha. Nesse momento, a caixa emitiu um som profundo, quase um rugido, e todos ao redor tremeram. O tosco globo dentro da caixa começou a girar, os símbolos na superfície brilhando com uma luz pulsante. O que você está fazendo? Gritou o tio, agora com um toque de medo. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma onda de energia varreu a praça. Todo mundo foi arremessado para trás, e Lucas caiu no chão. O impacto foi duro, e ele sentiu a dor subir pela coluna. O céu se escureceu por um segundo, e então tudo se silenciou. Ele levantou a cabeça devagar, ainda atordoado. Quando ele olhou, a caixa estava flutuando no ar, e uma figura envolta em luz surgiu diante deles. Era uma mulher que Lucas não reconheceu, mas havia algo familiar em seu olhar. Uma calma profunda emanava dela, como se ela estivesse em controle de tudo. E quando olhou para Ana, a expressão dela era de pura admiração. Você finalmente chegou, Ana, a mulher disse, sua voz suave, mas poderosa. Eu sabia que você viria em busca da verdade. Quem é você? Lucas perguntou, a voz falhando. Ele se levantou, apoiando-se numa das mesas do parquinho. O coração batia rápido, desenfreado. A mulher virou-se para ele, e seus olhos brilharam de uma forma que o fez tremer. Sou a guardiã do legado da sua família. Ana é a chave para um poder perdido que está sendo cobiçado por muitos, incluindo seu tio. Não, ela é minha irmã, Lucas gritou. A angústia em sua voz reverberava. Na noite escura. Sim e não, a mulher respondeu. Ana foi escolhida pelo sangue, mas mais importante, por seu destino. Você precisa entender, Lucas. A verdade é mais profunda e mais sombria do que você imagina. E então a mulher se virou para o tio, que agora estava empalidecendo. Você esteve atrás disso há muito tempo, não é, Marco? E você, Lucas, precisa entender. Nenhum de vocês está a salvo dessa disputa. Marco, Lucas repetiu, chocado. O tio que ele achava que conhecia agora tinha um segredo mais sombrio. Olhou rapidamente para Ana e viu que ela também estava em choque. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a sensação de traição cresceu. O tio se encolheu, um misto de raiva e desespero. Você não pode fazer isso. Isso não é justo. O que você quer de mim? A mulher ignorou seu pedido, em vez disso voltando-se para Lucas e Ana. O poder que vocês buscam não é apenas riqueza. É uma força que pode mudar o destino do mundo, e aqueles que a controlam têm um preço a pagar. Lucas estava perplexo. Então o que a gente faz agora? Estamos presos. A mulher sorriu com uma mistura de tristeza e esperança. Vocês precisam decidir quem querem ser. Se une aos laços deste poder ou se luta contra ele.
O mundo de vocês nunca mais será o mesmo. Lucas olhou para Ana, o medo estampado no rosto dela. Ele tinha que entender, ele tinha que decidir. Não se tratava apenas de herança, mas de algo muito maior. E junto àquela decisão, seus corações pulsavam. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz irrompeu da caixa novamente, iluminando a praça como um sol explodindo. Lucas fechou os olhos, em choque, e antes que pudesse ver o que realmente estava acontecendo, sentiu um puxão frio e sombrio o levar para longe. Uma sensação de perda começou a se espalhar pelo peito, como se a verdade estivesse sendo arrancada dele, revelando uma nova realidade que ele não estava preparado para enfrentar. E enquanto a escuridão envolvia tudo ao seu redor, uma única ideia ecoou em sua mente. A verdade estava mais próxima do que ele pensava. Mas seria ele capaz de suportá-la? A luz intensa da caixa iluminou os rostos de todos, e o ar parecia vibrar com uma energia desconhecida. Lucas sentia o coração martelar no peito, o medo pulsando como um tambor. Ele olhou para Ana, seu olhar refletindo a confusão e o terror que o envolviam. "O que está acontecendo?" ele sussurrou, quase sem voz. A avó, com lágrimas nos olhos, encarava a caixa como se tivesse visto o próprio fim. De repente, um estrondo ecoou. A caixa, que brilhava como uma estrela, começou a tremer. Um vento violento soprou pela praça, fazendo as árvores se agitar. "Lucas, cuidado!" gritou Ana, enquanto a luz da caixa explodia em faíscas. Todos estavam paralisados, incapazes de reagir. E então, no meio daquele caos, algo extraordinário aconteceu. A luz pulsante da caixa originou uma onda de energia que se espalhou pelo ar, como um maremoto invisível. Lucas sentiu-se ser puxado para perto da caixa, como se estivesse sendo atraído por um ímã. Ele tentou se segurar, mas não conseguiu. A gravidade o dominou, e a próxima coisa que ele soube, a luz o envolveu por completo. Tudo ao seu redor desapareceu. Lucas ficou imerso em uma escuridão profunda e por um momento pensou que tudo havia acabado. Mas de repente, a escuridão cedeu lugar a um cenário desconcertante. Ele estava em um lugar que conhecia bem, mas tudo estava diferente. Era a cidade de Vila Esperança, mas anos no passado. O ar estava mais fresco e as cores mais vibrantes. O que estava acontecendo? Neste novo tempo, Lucas viu figuras familiares, mas mais jovens. Ele viu seu avô, sorridente e cheio de vida, conversando com amigos. E logo atrás dele estava uma mulher que imediatamente prendeu sua atenção. Era uma versão mais jovem de sua avó, com um brilho nos olhos que fazia Lucas sentir uma onda de amor e nostalgia. "Essa é a verdade, Lucas!" Uma voz estrondosa ecoou, e ele se virou de repente. Era a mulher que havia surgido antes, a guardiã. "Você precisa ver isso para entender." O cenário começou a mudar, e Lucas testemunhou uma sequência de eventos que o deixaram atordoado. Ele percebeu que o avô não era apenas um trabalhador humilde. Ele estava envolvido com pessoas poderosas, realizando negócios que moldariam o futuro da família. Mas, mais chocante ainda, Lucas avistou Marco, seu tio, num canto, também em sua juventude, observando tudo com um olhar de cobiça. A tensão entre os dois homens estava presente, como um fio prestes a se romper. Lucas sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo? Ele queria voltar, queria entender. Então, uma nova cena de seu passado apareceu. Ele viu sua avó e seu tio se encontrando em segredo. Suas sussurros recheavam a atmosfera. "Isso precisa permanecer em segredo. A Bolsa de Valores não pode saber sobre nós", disse a avó, com uma determinação de ferro. E então, Marco sorriu de forma sinistra. O choque fez Lucas tremer. Ele começou a entender que as relações familiares eram muito mais complicadas do que pareciam. A caixa não apenas guardava o legado,
Ela continha os segredos sombrios que haviam sido enterrados na história da família. Não, não, isso não pode ser verdade, Lucas gritou. Mas era como se ninguém o ouvisse. Ele estava preso ali, assistindo a sua própria história se desenrolar. Mas a guardiã se aproximou, um olhar pesado no rosto. Quanto mais você descobrir, mais confuso se tornará. O que aconteceu entre eles afetou seu destino e o futuro de Ana. A verdade é mais destrutiva do que você imagina. Simultaneamente, uma frenética onda de emoções o invadiu, e num flash, Lucas foi puxado de volta para a praça. Ele caiu de joelhos, ofegante e envolto em um manto de confusão. A caixa estava mais calma agora, mas algo estava diferente. Ele olhou para Ana e viu que agora ela estava diferente também. Era como se algo tivesse mudado nela. O brilho em seus olhos era intenso, e no ar havia uma nova aura de poder que não estava ali antes. Lucas, ela gritou, e sua voz tremeu. Você viu, ouviu tudo. Temos que fazer algo. A multidão ao redor pareciam estar hipnotizados pela caixa. Lucas respirou fundo. A revelação pesava nele como uma pedra. Não sei se posso mais confiar em ninguém, ele murmurou. E enquanto a tensão envolvia o ar, Lucas sentiu que agora tudo estava em jogo. Uma escolha estava diante dele, e as consequências poderiam ser devastadoras. O que mais tinha que descobrir? E quem de fato eram as pessoas que amava? A curiosidade e o temor se confundiam. Uma tempestade dentro dele, enquanto olhava para Ana, que agora parecia ser alguém completamente diferente. Lucas ainda estava atordoado pela revelação. A caixa pulsava com uma luz intensa, iluminando o rosto de Ana de forma quase sobrenatural. O que você quer dizer com isso, Ana? Você não pode ser só uma herdeira. O que mais você escondeu de mim? A voz de Lucas tremia, cheio de desespero. Ana dá um passo à frente, os olhos brilhando como se uma tempestade interna a consumisse. Lucas, não entendo tudo, mas o que eu sou significa muito mais do que dinheiro ou poder. É o nosso legado, é nossa história. Antes que pudesse responder, a guardiã levanta a mão, interrompendo a discussão. Isso não é só sobre herança. Há forças sombrias em movimento, e vocês têm uma escolha. Um silêncio pesado pairou no ar, enquanto a multidão ao redor os observava, sussurrando em murmúrios nervosos. Lucas olhou ao redor. As expressões perplexas e apavoradas dos rostos conhecidos revelavam o caos emocional que se desenrolava na praça. Mesmo com tudo isso, ainda podemos nos unir. Lucas tentou convencer Ana. Ele precisava fazer sentido da situação, encontrar esperança no meio desse pesadelo. Mas um grito cortou o ar, e todos se viraram. Lucas! Ana! Era sua avó, correndo na direção deles, o rosto pálido e o medo estampado como uma tatuagem. Vocês não entendem o que estão fazendo! Ela parou, a respiração pesada. Preciso contar a verdade, e é urgente! Vovó, já estamos no meio de uma tempestade. Não podemos perder mais tempo com segredos. Lucas exclamou, mas havia um misto de esperança e pavor naquelas palavras. O que mais havia oculto? As interrogações dançavam em sua mente como sombras inquietas. Ele sentia que seu mundo estava se desmoronando ao seu redor. Não é apenas sobre a herança, ela disse, friamente. Lucas percebeu o tremor em sua voz. Tem a ver com a caixa e com o nosso nome. O que vocês veem é uma fração do que somos. Vocês têm que saber que... E nesse momento crucial, um estrondo cortou suas palavras. A caixa brilhou ainda mais, e então explodiu em 1000 pedaços cintilantes. A praça se iluminou, e algo muito maior começou a se manifestar. O chão tremeu sob seus pés. O que eram aqueles fragmentos brilhantes? Luz e sombras começaram a se entrelaçar como uma dança brava. Lucas e Ana foram empurrados para trás. A energia os envolvia como um redemoinho. Ele gritou pela irmã, mas a voz dela se perdeu no rugido do... Que estava acontecendo? Finalmente tudo silenciou.
Lucas se levantou, ofegante, e olhou ao redor se a cena fosse um pesadelo. Mas havia uma figura à frente, emergindo do brilho remanescente. Uma mulher alta, com um olhar gélido e uma presença impositiva. Suas feições eram familiares. Não, não pode ser. Lucas sentiu o chão desmoronar sob ele. Sou eu, mãe, disse a mulher, os olhos cheios de sombras e dor. Eu não morri. Fui escondida, mas agora o poder precisa ser reavivado. Era sua mãe, uma figura que ele pensou ter perdido para sempre. E Ana, você é parte disso. Uma onda de confusão varreu Lucas. Mãe? Como isso é possível? Ele mal conseguia falar. O estado de choque era denso e doloroso. Vocês têm um legado, algo que não podem simplesmente ignorar. O mundo em que vivemos não é o que parece, e sua luta contra Marco torna-se insignificante diante da verdadeira batalha que se aproxima. Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras de sua mãe erguem um abismo de dúvidas em sua mente. Ele olhou para Ana, que estava parada, sem reação, como se sua vida inteira estivesse sendo desmantelada. Você precisa escolher, lado certo ou lado errado. A necessidade de decidir esmagou Lucas. Ele sentia que tudo o que acreditava conhecer se desmoronava. O que poderia ser ainda mais devastador? O que significava tudo isso? Ele não sabia, mas sabia que a verdade estava na escuridão à frente. A batalha que se aproxima, o que é exatamente? Perguntou ele, a preocupação se intensificando. E com a tensão no ar, o futuro parecia se desdobrar em 1000 direções, cada uma mais assustadora que a anterior. A resposta estava nas sombras, junto com a verdade que poderão nunca desvendar. Lucas sentia o coração disparar, sem saber o que pensar diante da presença da mãe. Mãe? Como isso é possível? Ele repetiu, a incredulidade em sua voz. Os olhos dela brilhavam, cheios de mistério e dor. A atmosfera estava densa, como se o ar ao redor estivesse carregado de segredos pesados. Ana estava ao lado de Lucas, com o olhar vidrado na mãe deles. Você não morreu, mas como? Ela mal conseguiu sussurrar. Lucas sentiu que todos os momentos, todas as histórias que ele conhecera estavam prestes a se desfazer como papel na chuva. Eu protegi vocês. O legado precisava continuar em segredo. E Marco, ele sempre esteve atrás disso. A mãe se aproximou, mas um movimento brusco cortou a tensão. Um estrondo veio do lado da praça, como um trovão. Todos olharam em direção ao barulho. Uma sombra imensa surgiu, algo se aproximando, se contorcendo em direção a eles. A caixa tinha começado a brilhar novamente, mas não era só luz. Era uma energia escura e turbulenta, como se algo estivesse lutando para escapar. Fujam! Gritou a avó, com a voz em um grito agudo, mas era tarde. Demais! A luz explodiu e uma figura saiu, envolta em chamas e sombras. Lucas congelou. Era como se o próprio medo tivesse ganhado vida. A forma era familiar, mas distorcida. Era seu tio Marco, agora não apenas uma presença obscura, mas um ser que emanava uma força ameaçadora. Seu olhar se voltou para a caixa, como um predador avistando sua presa. Oi, família! Marco riu. A risada aguda reverberava como um eco nas paredes da praça. Vocês realmente acharam que poderiam me ignorar? Que podiam esconder a verdade de mim? Você não entende, Marco, gritou Ana, a voz cheia de determinação. Isso não é só sobre você. Há forças maiores aqui. Forças? O riso de Marco se tornou um rosnado. Meus queridos, não são só forças. É uma guerra. E a caixa é a chave. Enquanto você estiver viva, Ana, eu não terei controle total. E eu não vou permitir que isso aconteça. O ar ficou pesado. E Lucas sentiu um suor frio escorrer pela sua testa.
Ele sempre soubera que o tio tinha uma ambição monstruosa, mas nunca imaginara que esse desejo pela caixa o transformasse em alguém tão assustador. Não! Não permitirei que você faça isso! Lucas gritou, a coragem crescendo dentro dele. Ele encarou Marco, desafiador, mas a mesma energia que emitia do tio parecia envolvê-lo, disposta a consumi-lo. E então, em um movimento rápido, Marco levantou a mão, como se quisesse canalizar o poder da caixa. A luz centelha e as sombras dançavam em volta dele, como se o próprio espaço estivesse dizendo não! Não se aproxime! A voz de Lucas ecoou com uma intensidade que ele próprio não sabia que possuía. O que era essa força que brotava dentro dele? Uma corrente elétrica do instinto de proteger a família dominava sua mente e corpo. Você nem percebe, Lucas! Marco gritou, seu sorriso transformando-se em um semblante distorcido. Esse poder não é só meu, é seu também. A escolha sempre esteve diante de você. O que você quer ser? Como isso pode ser verdade? Quem somos nós? Lucas perguntou, o desespero ameaçando engolir sua determinação. E é isso que você não sabe. A caixa é muito mais do que uma herança. Palavra por palavra, Marco revelou segredos que colocaram a vida de Lucas em colapso. Ela é o legado de uma linhagem de seres poderosos. Você e Ana são os verdadeiros descendentes, mas sua avó escondeu isso de vocês. A revelação fez Lucas tremer. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Só que é. A voz da mãe era calma, embora houvesse uma sombra de dor. Estávamos fugindo de perigos que vocês ainda não podem imaginar. Havia razões para esconder a verdade. Marco, ele não é nosso inimigo. Ele tem potencial. E o que se revela agora pode mudar tudo. Lucas olhou para Ana. A confusão em seus olhos tornou-se desesperadora. A ideia de que Marco poderia ser aliado e não inimigo começou a se formar. Mas como isso faria sentido? A tensão estava no ar. E enquanto Lucas lutava com o turbilhão de novas informações, uma nova sombra começou a emergir. Uma luz ofuscante tomou conta da cena, envolvendo a todos. Quando ela se dissipou, Lucas sentiu a presença de alguém novo. Alguém que ele nunca viu antes, mas que parecia familiar. O coração se apertou em seu peito. O que estava acontecendo? Que nova reviravolta esperava por eles? A cena seria marcada para sempre. A verdade parecia cada vez mais distante, mas a luta estava apenas começando. E nesse momento fatídico, Lucas percebeu que fazendo uma escolha, ele não apenas mudaria seu destino, mas também a relação com as pessoas a quem amava. E a verdadeira batalha por sua herança e identidade estava prestes a iniciar. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A presença de Marco se espalhava pela praça como uma névoa pesada. Tudo parecia um pesadelo, mas ele sabia que não podia hesitar. Mãe, o que você quer dizer com tudo isso? Gritou, a voz ecoando entre os prédios silenciosos. A figura da mãe se aproximou, um brilho de determinação nos olhos. Lucas, é tempo de decidir. A verdade pode ser devastadora, mas a luta não é apenas física. É sobre legado, sobre quem vocês realmente são. A luz da caixa iluminava seus rostos, refletindo a tensão. Ana, ainda aturdida, olhou entre o tio e a mãe, sua expressão carregada de confusão e medo. O que está acontecendo? O que somos nós? Ela estava tentando juntar as partes de seu passado, mas a intensidade do momento a desarmava. Vocês têm um poder que nem imaginam, disse a mãe. A voz firme, mas suave. E Marco, ele é parte dessa história, mas não deve ser o ponto final. A verdadeira batalha é contra as sombras que ameaçam sua família. Você acha que pode ganhar isso de mim? Marco provocou, com um sorriso sombrio, avançando mais. A energia ao seu redor parecia pulsar, como se ele estivesse se alimentando do medo. Não podemos deixá-lo consumir o que somos, o que temos, gritou Lucas, sentindo a bravura crescer dentro dele. Não é sua caixa, é sobre nós, sobre família. A multidão ao redor os observava, muitos em silêncio,
esperando. Uma mulher no meio de uma conversação murmurou: "Eles têm que lutar. Essa é a última chance." Outros começaram a sussurrar, seus rostos refletindo tanto medo quanto esperança. Lucas encarou Marco. O desejo de proteger os que amava agora superava seu pavor. Certa de que a verdade coletivamente revelada os libertaria, ele sentiu uma onda de coragem. "Ana, vamos juntos. Nós podemos enfrentar isso. Não estamos sozinhos." Ana assentiu, um fogo crescendo em seu olhar. "Sim, não vamos deixar a história se repetir. Nós somos os donos do nosso destino." E pela primeira vez, Lucas a viu como a verdade que os ligava. Com essa determinação, eles se voltaram para Marco. Ele parou momentaneamente pego de surpresa. Lucas respirou fundo, provocando um silêncio poderoso. "Você não vai nos intimidar. Esta luta é nossa. Vamos usar nosso legado para derrotá-lo." Num último movimento, a caixa pulsou vibrantemente. "A energia, a força, está em nós." Lucas estendeu a mão e Ana fez o mesmo. Uma conexão iluminou o espaço ao redor deles, e a luz foi se intensificando, preenchendo a praça com um brilho quase celestial. A luz envolveu Marco, e seus olhos mostraram um misto de raiva e terror. Foi então que tudo mudou. Marco se retesou, e a energia do lugar começou a se acumular, manifestando-se como uma onda que desmoronou sua ambição voraz. "Não, isso não é possível!" ele gritou, sendo consumido pela luz. Lucas segurou a mão de Ana, percebendo que a batalha estava sendo vencida, mas a verdade não se desfazia. O que viria a seguir? A luz finalmente se dissipou, revelando uma nova essência no ar. A praça estava silenciosa. As pessoas começaram a reagir, aplaudindo e gritando. Mas Lucas e Ana ainda estavam na incerteza. O que restava da caixa? O que aconteceria agora? Enquanto os aplausos ecoavam pelo ar, Lucas olhou para Ana. Havia tanto a entender. A história estava longe de terminar. O futuro parecia um mistério a ser desvendado, e o legado da família tornou-se mais complexo do que ele poderia prever. O que será que a verdade lhes reservava? E o que realmente eram para o mundo fora daquela praça? Agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta saga emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar nossa comunidade. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.